Eu saudo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Sente a presença dele aí. O Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus está conosco. Deus está com nós. Amém? Então entenda bem. Se Deus é por nós, como está escrito, quem será contra nós? Não adianta. Não adianta aqueles que se levantam e que se opõem à palavra de Deus. Aquele que se opõe à vontade de Deus, aquele que se opõe à doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se opõe à doutrina de Deus, que é o que rege a terra, é o que traz a ordem, que traz ali as virtudes, princípios e valores daquele e aquela que vai adentrar os portais celestiais e viver para sempre. Porque sabemos que a fé sem as obras ela é morta. O diabo ele quer tirar a conduta cristã, dizendo que o servo de Deus, a serva de Deus pode viver de qualquer maneira, pode viver de qualquer forma e não importa, assim vai ter a sua salvação garantida em Cristo. Porque eles dizem, né, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é bíblico. Paulo disse isso, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E eles param por aí. Quando dizem, não vem das suas obras para que ninguém se glorie, por quê? Porque eles querem permanecer no pecado, permanecer nas suas maldades, nas suas malignidades, das suas tramas escusas, maléficas, diabólicas e demoníacas, lutando contra o próprio Deus. Veja isso. Então eles não querem conversão, não querem sair da prática da maldade, do engano, das tramas. Isso aí houve com os fariseus e os saduceus, fizeram com Jesus. E Jesus falou assim claramente o que está acontecendo para todo mundo ver. Ele falou, tá vendo os fariseus aí, ó? Presta atenção e analisa. Sabe, mas eles são um sepulcro caiado aí, ó. Eles falam, mas não praticam, não. Tá entendendo como é que é? Tem aqueles que têm aparência, mas não seguem. Não vive, não ama os irmãos, não tá de coração puro, tá tramando, tá articulando, é o que eles fizeram com Jesus. Então você fica esperto direitinho, não fica abraçando ideia de ninguém não, tá? Não seja títere na mão de ninguém, nem massa de manobra. Porque os fariseus e os saduceus, pessoas que estavam ali com o intuito de destruir a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você traz a palavra de Deus, você traz a vontade de Deus, você prega a verdade do evangelho, você é perseguido, irmão. Você é perseguido, irmã, amém? Mas você vai combater o bom combate. Nós vamos combater o bom combate aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Porque ninguém pode destruir a obra de Deus. E nós não permitiremos que isso aconteça. Nós vamos pregar a verdade do Evangelho de Cristo. O Evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma a vida, que renova e leva para o céu. E não esse Evangelho barato, raso, mundano, pecaminoso. Isso é um câncer dentro do corpo de Cristo, onde está prejudicando muitos, achando que pode viver nas suas maldades, nos seus delitos, nas suas desarticulações, nos seus planos diabólicos, e Deus está satisfeito com isso, e Deus está lá no céu e ele não está nem aí. Deus vai mostrar de que lado que ele está. Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus não está na mentira, Jesus não está no engano, Jesus não está na manipulação, na articulação, no jogo de Satanás, Jesus não está nisso. Mas às vezes eles permitem sim que passemos por isso, que eu passe por isso, tá? Que você passe por isso para quê? Para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. E isso aí não vai intimidar a gente não, isso vai deixar a gente cada vez mais forte, mais capaz, mais bem preparado para o campo. E se Deus prometeu a vitória, tá garantido. Isso é a fé, tá entendendo? E Deus vai levantar as pessoas certas para estar com você, os leais. Deus vai trazer pro seu lado os falsos, traiçoeiros, mentirosos, manipuladores, invejosos. Deus vai tirar a capa também e a gente vai saber quem são. Não é pra você ter raiva do irmão nem da irmã. Perdoa o irmão, perdoa a irmã. Siga a doutrina da palavra de Deus. Você tem que amar o inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Deixa na mão de Deus que Deus vai tratar com cada um. Porque se você vai fazer com a sua mão, entenda bem, você pode fazer coisas, se prejudicar com isso. Vai estragar a sua vida por causa de gente que não está dando lugar pro diabo?
Não, senhor. Você vai seguir a doutrina, a palavra de Deus, e você vai caminhar. E Deus vai te dar vitória. Quem quiser fazer o mal, que faça. Você é da luz. Você é do céu. Amém, ovelhas amadas? Amém, meus amados irmãos? Então você vai seguindo a doutrina na palavra de Deus aqui, ó, para agradar a Deus. Às vezes a pessoa até merece. Só que você vai fazer o quê? Você vai deixar na mão do Senhor. Só que se você tiver que procurar a justiça, procurar meios e formas para que você não seja prejudicado, não seja roubado ou roubada, não seja defraudado, destruído, então às vezes é necessário sim. Infelizmente, Paulo diz para a gente não levar os irmãos aos tribunais, né? Mas às vezes fica difícil, que nem recentemente agora. O que está acontecendo aqui? Hackearam meu telefone, hackearam as minhas redes sociais aqui. Hackearam o meu canal no YouTube, né? A qual tinha o quê? Mais de 1.200 pessoas lá. E levando a palavra de Deus. E isso é crente, tá? São pessoas que são usadas pelo diabo, que querem impedir a obra de Deus. Querem impedir a propagação do evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro da paz. Quem me segue, os irmãos que me acompanham, sabe que eu prego a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que eu prego a palavra de Deus. Logo aqueles que não querem a doutrina do Senhor Jesus Cristo, logo aqueles que não querem a palavra de Deus sendo pregada, eles já começam a dar lugar para o diabo, e eles veem um meio, uma forma de paralisar o servo de Deus. Falar, não, esse cara não pode pregar isso aí não. Não, aqui ele não vai pregar não. Vamos fechar a boca dele, vamos calar a boca dele. É que nem Pedro. Herodes falou, não, vamos jogar ele na prisão aí, ó. Pedro estava fazendo o quê? Estava falando de Jesus. Estava curando os enfermos, expulsando os demônios, trazendo a libertação, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. A Bíblia diz que Pedro passava, quando a sombra dele passava assim, a multidão já vinha querendo pegar pelo menos a sombra de Pedro assim, ó. Porque onde a sombra de Pedro passava, o povo era até curado. É o diabo que não quer ver Pedro cheio do poder de Deus, fazendo as missões, curando os enfermos, fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não ser glorificado. Mas não adianta tramar, articular não, o céu está vendo tudo. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões, Jesus, Deus Pai, o Espírito de Deus, Moisés, Elias, Enoque e uma grande multidão já está contra os tais. E o céu está do nosso favor. Quem é que segue a doutrina aí? Quem é que segue a doutrina do Senhor Jesus Cristo? Que gosta de ver as coisas com ordem e decência. Então vem comigo no glória. Vem com Josué lutar em Jericó aqui, ó. Que as muralhas vai cair. Ó Satanás aí, ó. As muralhas vai cair. As muralhas do diabo, a igreja. É demônio. Queima, queima, queima. Vai perdendo as suas forças aí, Satanás. Vai perdendo. Não vai corromper o povo de Deus, não. Não vai trazer doutrina de demônio, não. Não vai destruir a obra de Deus, não. Sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vem com Josué aqui, ó, lutar em Jericó aqui, ó, soldados guerreiros e valentes aqui, ó. Então vem comigo no glória, que Deus vai dar vitória, vai colocar a casa em ordem, todo mundo vai seguir a doutrina, não vai ficar no mundanismo, no pecado, vivendo de qualquer maneira. E não pode não, o diabo não vai se andar na casa do Senhor e nem na vida dos irmãos não. A vitória é nossa, irmão. A vitória é nossa, irmã. Vamos pro jejum, vamos pra oração, vamos pra busca em Deus. E Deus vai destruir toda a obra do diabo. Eita glória. Amém, meus amados irmãos? Quem tá comigo nessa guerra aí, ó? Então vem pra cima, vamos pra cima no glória, que a vitória é iminente, né? Irmãos, Daniel, ele tem uma visão, um anjo do Senhor desce pra falar com ele. E diz que nos finais dos tempos aconteceriam coisas terríveis. Terríveis, né? Você vê isso em Daniel 12, olha o que ele diz no versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras deste livro até o fim do tempo. Olha isso, no final dos tempos, até o final dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha isso. Irmãos, a gente percebe que a ciência se multiplicou. Isso é bíblico. É um cumprimento da palavra que foi dita por um anjo para o profeta Daniel. E olha como a ciência se multiplicou. Você vê que com um smartphone hoje você fala com pessoas em qualquer lugar do planeta, do mundo. Você pode fazer chamada de vídeos. Agora há aplicativos, há meios agora que as pessoas clonam a sua imagem até. Eles conseguem clonar a sua imagem. Até a sua voz, a pessoa consegue clonar a sua voz fica igualzinho, olha isso. Então hoje qualquer pessoa mal intencionada pode clonar a sua voz, falar coisas que você não falou e colocar ali. Pessoas podem pegar um WhatsApp com aplicativos e colocar conversas, colocar sua foto de perfil, falar que você falou aquilo, que você fez aquilo e você não fez. E até imagem agora já estão conseguindo fazer isso. Olha como a ciência se multiplicou.
Então você não pode ficar acreditando mais nisso, que às vezes as pessoas mal intencionadas podem criar provas com mentiras e falar que você fez aquilo e você não fez. Olha isso. A Bíblia já nos descreve que o mundo jaz no maligno. As pessoas preferem fazer o mal do que fazer o bem. As pessoas preferem fazer o jogo do diabo do que estar na sã doutrina, caminhando na palavra de Deus, sendo uma boa pessoa, tendo uma boa conduta, sendo uma pessoa honesta, decente e íntegra. Tem pessoas que infelizmente servem a Deus, estão na casa de Deus, mas precisam de uma libertação. Pessoas que não dão lugar a Deus, mas dão muito lugar ao diabo. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma aparência de crente, fala que é crente, você vê, olha, acha que é crente, mas no fundo não é crente, não é cristão, não é fiel a Deus, não tem intimidade com Deus, coisa de nada. Por quê? Porque o seu interior é sujo. É que nem Jesus olhou para aqueles fariseus e falou: vocês é um bando de sepulcro caiado. O sepulcro caiado, para os irmãos poderem entender, meus amados irmãos, é o túmulo. É o túmulo. O túmulo, você vê que ele não é branquinho lá, todo bonitinho, adornado. Alguns colocam pedras, né, caríssimas, né, mármores e tal. Você não olha, não fica bonito? É. Mas por dentro tem o quê? Tem morte, tem destruição, tem podridão. É isso que Jesus estava falando para os fariseus. Mas eram os mestres da lei. Alguns são estudados, conhecem a palavra de Deus, conhece aquilo que é do Senhor, mas não quer fazer a vontade do Senhor. Quer fazer a vontade do Senhor, quer fazer a vontade do inimigo. Eu não falo de perfeição. Até Paulo teve o seu momento de queda. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer que ele estava com o seu corpo, com seus membros, praticando pecados. E não era ele que estava fazendo, mas era o pecado que habitava nele. E com o homem interior, ele tinha um prazer na lei de Deus. Ele queria ser perfeito, fazer as coisas direitinho. Mas quando ele pensava em fazer o bem, ele já estava fazendo mal, fazendo o errado. Então Paulo teve o seu momento de frieza espiritual, amém? E naquele momento de frieza espiritual ele estava pecando direto, mas ele não escondeu dos irmãos não. Não ficou fazendo tipo, querendo ser melhor do que os outros, mais santo do que os outros, não. Claro que quando a gente prega a palavra, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu vou combater o pecado. Deus é santíssimo, ele ama o pecador, mas ele abomina totalmente o pecado. E ninguém tem que estar com nada de pecado. Mas ainda que tenha o seu momento de frieza espiritual, vamos amar o irmão, vamos amar a irmã, vamos orar por ele e orar por ela. Você está entendendo? E não ficar atacando o irmão e atacando a irmã. Isso quem fazia eram os fariseus hipócritas. O próprio Jesus falou: nossa, eu queria juntar todos como a galinha junta o pintinho. Mas vocês não querem não, seus fariseus hipócritas. Porque eles faziam acepção de pessoa. Eles ficavam dividindo as coisas. E não queria, esse irmão não é de Deus, aquele não sei do que, e bibibi. Eu vou confrontar as obras das trevas aqui. Quem der lugar pro diabo aqui, tô pregando a palavra de Deus, eu vou falar a verdade. Agora, eu não vou condenar o meu irmão ao pecado, à morte, condená-lo ao inferno, se Deus não tá falando. Agora, se Deus tá usando a minha boca através da palavra na pregação, que entenda bem, uma coisa é quando a gente tá sendo usado por Deus na pregação, na ministração, e o Espírito de Deus traz as revelações, traz aquilo que está no oculto, no profundo, no escondido, através do Espírito de Deus, da palavra de Deus, e fala o que está acontecendo. Tá entendendo? Outra coisa é ficar por aí disseminando a contenda entre os irmãos. Isso é um pecado de abominação a Deus. Então quando eu estou aqui levando a palavra de Deus, eu vou falar a verdade. Vou ser munido pelo Espírito e o Senhor vai falar. O Espírito Santo vai falar o que está acontecendo nas igrejas. E aquele que tiver ouvido, ouça. Quem não quiser ouvir também é problema de quem não quer ouvir. Mas depois disso, estou vivendo a minha vida, cuido da minha vida. Minha luta é ser melhor do que eu mesmo e ajudar quanto eu puder. E até aquele que caiu, a gente vai orar e jejuar por irmão levantar, para irmã levantar, porque vai subir todo mundo e não vai ficar ninguém para trás não. E a vitória é de todos nós, irmãos, do todo o povo de Deus. Não tem que ter divisão, nem contenda. A Bíblia diz que temos que amar a todos com amor entranhável. É de todo o coração. Se não tiver amor, não valeu nada. A Bíblia não adianta dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não está amando o seu irmão que você está vendo. A Bíblia diz que é um mentiroso. João diz: aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo e faz a Deus se passar por mentiroso. E é um mentiroso, e a verdade não está nele. A Bíblia diz que o justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Olha isso.
Entende? Mas tem pessoas que às vezes não têm noção e querem lutar, às vezes por causa de ganância, por causa de riqueza, por causa de poder. Eles tramam uns contra os outros querendo puxar os tapetes dos outros. Sabe? Então eu entendo que o que? Esse hackeamento que fizeram aqui prejudicaram a ministração da palavra de Deus já naquele outro canal no YouTube, que já tinha mais de 1.200 pessoas, né? Todo dia levando a palavra, fazendo vídeos, irmão. Isso dá um trabalho grande. Que a gente prega aqui, eu tenho que editar os vídeos, aí eu tenho que subir os vídeos, depois compartilhar para os irmãos. Então valorize, tá? Então compartilhe para os irmãos, deixa um likezinho, se inscreve aí no canal do Apóstolo Newton Lima, amém? Então é o diabo como ele faz. Por quê? Porque não quer o evangelho genuíno da verdade sendo pregado. Porque o que eu estou fazendo demais? Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou falando a verdade, eu estou falando o que diz as escrituras sagradas, mas isso incomoda os fariseus e incomoda aqueles que não querem ver a melhoria e não querem ver ali a palavra de Deus sendo pregada, lutando contra Deus, se pegaram lutando contra Deus. Só que eu sou e-commerce, eu trabalho com vendas virtuais, isso me impede, me prejudica nas vendas. Como eu vou usar os aplicativos de banco, transações e tudo, se estou sendo hackeado e pessoas estão mal intencionadas, porque a intenção deles é me prejudicar. E é crente que está fazendo isso aí, você está entendendo como é que é? Porque tem crente que faz essas coisas. Olha isso. A gente viu, eu não vou tocar aqui na honra da irmã, sabe? A irmã é uma grande serva de Deus, eu tenho muito respeito por ela. Mas a irmã passou uma situação vexatória, bem deselegante e desagradável, por parte da própria família dela. Tá entendendo? Que suou aí, jogou isso daí, né? Então houve uma confusão e todo mundo já sabe isso. A irmã Leia, né? A Leia Miranda. Não foi exposto que ela estava com um jovem e tal, teve um relacionamento ali e tal. A irmã é solteira. A irmã precisa ter um maridão, ela precisa se casar. De repente a irmã fraquejou na carne, caiu em tentação. Mas ela falou que não tem nada a ver aquilo, que ela não fez aquilo não. E hoje com a tecnologia que existe, alguém pode sim colocar a voz dela lá, aparecendo com a voz dela lá e falar que foi ela que fez e não foi ela que fez nada. E às vezes pagar uma outra pessoa, dar recursos para uma outra pessoa e a pessoa por dinheiro, tem gente que vende até a mãe. Tem gente que faz pacto até com o diabo, tá? Por causa de dinheiro, de uns trocados vai furar. Tem um monte de gente aí que fez pacto com o diabo aí. Tem gente que passa até na rede social já falando que é do Satanás. Olha como é que tá o mundo, de mal a pior. Tá pior que a Babilônia isso aqui, pior que a Sodoma e Gomorra. Olha o caráter das pessoas como estão, irmão. E as pessoas fazem isso com a naturalidade, é uma coisa normal, mas... ficou normal hoje em dia. Antigamente as pessoas faziam pacto com o diabo e ficavam escondendo, né? Que as pessoas falam, esse cara é do diabo, tem pacto com o demônio. Quem aqui que quer estar com uma pessoa dessa? Não, hoje eles já ficam na rede social. Sou satanista, sou filho de Belial, sou filho de Satanás. Olha isso. Então tem pessoas mal intencionadas que para ganhar uns trocados, que nem Judas o traidor, lembra de Judas? Por 30 moedas de prata ele vendeu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo poderoso, maravilhoso, todo amigo, todo fiel, todo verdadeiro, todo leal. E aí ele foi o quê? Começou a tramar lá com os fariseus, com os pilantros, meio uma forma de destruir o Filho de Deus. Olha isso. Só que aquilo que ele estava fazendo e articulando e tramando serviu para quê? Para edificação mesmo do povo, para o milagre de Deus acontecer na terra. Então é isso, aqueles que tentam atrapalhar até ajuda. Tá entendendo, meus amados irmãos? Então eu acredito que às vezes a Leia, coitadinha da irmã, nem fez aquilo. Mas pessoas mal intencionadas, pessoas que dão lugar ao diabo, começaram agora a ver um meio, uma forma de passar o rodo na irmã e puxar a irmã para trás e prejudicar. Chamaram até a polícia para a irmã para expulsar a irmã da igreja. Como assim? A Bíblia diz, todo que vem a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora, porque todo que vem a mim foi o Pai que me enviou. Então tem essa situação vexatória, às vezes a própria família faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque quer fama, quer riqueza, quer dinheiro, quer poder. E não caminha na doutrina, não caminha na palavra, não caminha nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Deus me levantou aqui para pregar a palavra do Senhor, pregar a verdade. Aí agora eu comecei a receber esses ataques cibernéticos. O que é crime? É crime isso daí. É invasão de privacidade, é crimes contra a honra, crimes de humilhação. Então por aí eles vão cometendo crimes. Além de pecar, ainda comete crimes. Olha isso. Podem responder isso na justiça, podem até ser presos, pagar danos morais, pagar multa e por aí vai. Eu não sou um advogado de direito, eu entendo pouco. Os irmãos aqui podem me informar melhor sobre essas questões aí, tá bom? Que eu vou ouvir os irmãos e vou ser muito grato aí pelos irmãos. Amém, irmãos? Mas já acionei aqui a Polícia Civil aqui tudo direitinho.
que vai investigar direitinho o que está acontecendo aí, porque ninguém vai mentir aqui, vai inventar história, nem destruir a minha vida, nem destruir a obra do Senhor Jesus Cristo. Por mim eu nem ligo, o importante para mim é a obra de Deus, e ninguém vai fechar minha boca não, e ninguém vai me prejudicar não, que eu não sou a Leia. A Leia é uma grande mulher, uma grande serva de Deus, não conheço a irmã pessoalmente, não tô atacando a honra, só tô falando o que houve aí, todo mundo sabe disso aí, amém? Aqui na Igreja Pentecostal Deus é Amor, e ninguém vai me calar não. Então a intenção do diabo é me calar, é me prejudicar. Então eles são assim, quando eles não vê nada, eles ficam procurando meio uma forma, deixa eu ver como eu vou prejudicar esse irmão aí, deixa eu ver como eu vou prejudicar essa irmã. Aí quando não acha nada, irmão, eles inventam. Eles inventam. E hoje, como o profeta Daniel disse que a ciência iria se multiplicar, hoje a gente sabe que a pessoa pode copiar a voz da pessoa, a pessoa pode colocar uma foto no perfil, conversando com outra pessoa ali, falar que é você, colocando a foto, aí tira umas prints, você olha a foto da pessoa, aí tem o nome da pessoa, e aí tá escrito coisas absurdas lá, e aí não é a pessoa, eles que montou, a pessoa pode fazer isso daí. Simples, isso aí é fácil, qualquer idiota pode fazer isso daí. Tá entendendo? Por isso que isso judicialmente nem serve como prova mais, por conta dessa tecnologia. E agora até imagem de vídeo, tudo já estão conseguindo aí. Há rumores já dessas questões. Entende, irmãos? Então é por isso que você tem que vigiar. Porque na época que nem tinha essa tecnologia, você veja bem, na época de José, por exemplo. José fez o quê? José não tinha feito nada. Simplesmente era um homem de Deus, que tinha compromisso com Deus, que estava em santidade com Deus. E o diabo, as pombagiras, os demônios se levantou com a mulher de Potifar que queria derrubar o irmão. Como ele não quis ter relações sexuais com ela, se deitar com ela, ela o desejava, ela falou, já que ele não vai ser meu, eu vou acabar com a vida dele. Porque tem mulher que é assim, quando ela é rejeitada, ela é um perigo. Se não for do jeito dela, não, agora eu vou acabar com a vida dele. Ela fica revoltada e ela gasta dinheiro, recurso, ela gasta tempo, ela faz de tudo para prejudicar uma pessoa. E não é só a mulher não, tem pessoas que são invejosas, que às vezes tem recurso e acha que pode investir o seu recurso, o seu tempo, a sua influência para destruir o outro. Então, como ela era mulher de Potifar e falou que ele tinha feito aquilo ali, Potifar já ficou com ciúme, já foi aquela situação toda, o pessoal da casa falou, nossa, que absurdo, e José foi preso injustamente. Mas ninguém perguntou para José o que estava acontecendo, não. Ninguém chamou o José para ver o que estava acontecendo. Então, irmão, toda a história tem duas versões. Você não pode estar escutando um lado sem escutar o outro lado da versão, senão você vai cometer injustiça. E assim aconteceu o que? Ele foi parar na cadeia, na prisão lá. Ele foi prejudicado por causa de uma mentira de alguém, que era falsa, mentirosa, uma prostituta, uma mulher vulgar, uma mulher promíscua, sabe? Uma mulher mau caráter, que não tinha respeito, que não se dava o devido valor e que era uma adúltera. Olha isso aí, o perigo de o cara ter uma mulher adúltera ou estar próximo de uma mulher que não tem respeito. A mulher prejudica o homem, ela pode prejudicar, principalmente aquele que é de Deus, que é honesto, que tem integridade. Vai trazer problemas. Então, irmãos, até a gente ser fiel a Deus traz problemas. Se você não é fiel a Deus, você já vai ter os problemas, já está contra Deus, cedo ou tarde está pagando. Agora, se você é fiel a Deus, você paga uns preços por isso também. Tem as perseguições do inferno, do diabo, mas em todas essas coisas você sai mais do que vencedor. E aquele mal que te fazem, ele lá na frente é acarretado em mudança, em honra, em vitórias, bênçãos, em conquistas, porque Deus te honra em cima disso, porque você honrou a Deus, você foi fiel a Deus, você foi temente a Deus, você obedeceu a Deus, você caminhou na doutrina, na santidade, na santificação, fazendo as coisas direitinho para agradar o Senhor. E aí o Senhor viu, e aí ele vê o que está certo e o que está errado, e o trono dele é alicerçado por justiça. Tá entendendo? Então tem que ficar de olho, você não tem que estar acreditando em tudo que dizem por aí. As pessoas podem manipular, tá entendendo? Cometendo crimes mesmo, eles inventam, eles manipulam, eles inventam histórias. A irmã Léa falou que ela não fez nada daquilo lá, mas o áudio parece um pouco com a voz dela, né? Mas ela falou que foi especialistas, analisaram o áudio e, pelo que foi dito, se comprovou que não era ela. Se comprovou que não era ela ali. Os especialistas disseram que não era ela. Então eu acredito que alguém manipulou, alguém colocou aquela situação ali, falou que a irmã fez aquilo ali e a irmã não fez. Porque tem tecnologia para isso. Olha o diabo como trabalha. Tá entendendo? E às vezes é isso, irmão.
O diabo já coloca no coração da pessoa a ganância, a corrupção, o desejo pela fama, pela riqueza e pelo poder, e a pessoa não pensa duas vezes para fazer planos maléficos e diabólicos para prejudicar seja quem for. Fica procurando um meio de derrubar, não tem, a pessoa inventa. Eu não estou afirmando nada, eu não sei. E ainda que a irmã tivesse caído, o problema é dela. Quem alguém tem a ver com isso? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. O justo cai até 7 vezes, mas todas elas o Senhor o coloca de pé. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E texto para colocar pessoas no seu devido lugar é o que não falta. É a doutrina. A doutrina não manda a gente ficar atacando, nem acusando, entendeu? Nem expondo pessoas ao ridículo, fazendo malignidades nem maldades. Piorou cometendo crimes para isso. Esse é o jogo do diabo e Jesus nunca teve nesse negócio. Então Deus já está advertindo os irmãos aí, tá? E eu também já estou advertindo aí que eu também não tiro essa hipótese não. A partir do momento que a gente está no centro da vontade de Deus pregando, o diabo usa pessoas para fazer qualquer coisa, meus amados irmãos. E Deus chega primeiro, Ele vem na frente, Ele revela o oculto, o profundo, o escondido e as tramas, articulações, as manipulações de Satanás. Para que os irmãos venham estar atentos às mentiras, às astutas ciladas do diabo. E aqui a gente ora, a gente jejuma, se consagra a Deus, a gente fala com Deus, o Espírito de Deus vem e revela a gente para os planos do diabo. E assim a gente vai rompendo em graça, vai rompendo em fé, combatendo o bom combate, levando a palavra de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Não adianta tramar contra a gente não, não adianta tramar contra o Senhor, não adianta tramar contra a obra do Senhor, querer corromper a obra do Senhor e destruir os amados irmãos, que não vai conseguir. A vitória é nossa, igreja, a vitória é nossa, meus amados irmãos, amém? Já estou sentindo a presença das trevas, ó, o espiritinho do engano no oculto, sai do meio, olha ele aí, irmãos, olha eles aí, igreja, ó. Aí tá vendo? O espírito do engano, a mentirinha aí, ó. Sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui é um profeta de verdade, um apóstolo genuíno, um juiz levantado por Deus, um guerreiro. E aqui o Senhor revela para mim no oculto, no profundo, no escondido, igreja. Amém, meus amados irmãos? E a gente vai avançar assim no nome de Jesus. Os irmãos não vai ser mais humilhado, maltratado, tratado como lixo, sendo perseguidos, desrespeitados, defraudados, impedidos de servir a Deus, de louvar a Deus, de pregar a palavra de Deus, de fazer o ID do Senhor. Ninguém vai ficar em idolatria adorando seu ninguém aqui. A glória do Senhor Jesus Cristo é só dele, de mais ninguém. E nós vamos caminhar na presença de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então fica ligeiro, não fica acreditando não. O diabo começou, peraí, você tem prova? Ah, tem isso aqui, vira até prova. Aí a pessoa não conhece, não entende como a tecnologia tá, acha que aquilo é verdade. Mas é mentira, é uma fraude, é uma manipulação. Você tá entendendo? As pessoas usam a internet, usam esses meios cibernéticos para invadir os celulares das pessoas, para procurar prejudicar. Aí as pessoas veem ali uma forma de roubar, de tirar o dinheiro da pessoa, prejudicar, obter informações para vender depois para outras pessoas, para terceiros, entendeu? Para extorquir pessoas. Então tem gente endemoniada, inclusive na igreja, fazendo esse tipo de trabalho, mas Deus vai revelar e Deus vai abater a casa e vai pagar preço, vai pagar caro, vai perder muitas coisas, vai sofrer na vida porque Deus é bom, mas não é bobo. As pessoas andam brincando com as coisas de Deus, tocando nos ungidos, maltratando o profeta, fazendo inferno, perseguindo e achando que vai passar batido. Não vai passar nem batido nem despercebido não, porque Deus é o justo juiz, a um ele abate e ao outro ele exalta, não adianta não. Sabe? Então a gente vai pregar a verdade, porque o próprio Daniel diz aqui, ó, em Daniel 12, versículo 3, ó, os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, como um brilho que nunca se apagará. Oh, glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Daniel está dizendo aqui, o anjo está dizendo que naqueles finais dos tempos, quando o Senhor vir trazer o juízo à terra, aqueles que pregam a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, da santidade, da santificação, da verdade do Evangelho, da palavra de Deus, esses vão brilhar. Olha isso. Que maravilhoso, irmão. Brilharão como as estrelas. Vai ter um brilho, uma veste preciosa, a pessoa vai brilhar, seu... Que nem um sol, que nem um brilho assim. Tudo bem que o sol é Jesus, né? Mas a estrela não brilha, né? Aquela coisa linda. Então nós vamos brilhar, aqueles que falam a verdade.
vai brilhar como o sol. Aliás, como uma estrela. O sol é uma estrela, né? Mas o sol quem vai brilhar lá é Jesus. Mas a gente vai brilhar como estrelas, os que pregam a verdade do Senhor. Olha isso. Olha no versículo 2. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Aí, vai ressuscitar. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então não é ir à igreja, é ser a igreja. Não temos que ser praticantes, temos que ser praticantes da palavra e não só escutantes da palavra de Deus. Temos que praticar a palavra do Senhor. E assim temos a garantia da vida eterna. Se não praticamos a palavra de Deus, se não exercemos na nossa vida, então pode ter certeza que não vai ter como ter direito de vida eterna, não. Alguns sofrerão castigo eterno aqui, ó. A Bíblia está dizendo, Daniel diz, o anjo falou. A desgraça eterna. Então existe o céu e existe o inferno. Se a pessoa ouve a Deus, obedece a Deus, faz a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele apraz, aquilo que Ele quer, vai ter bênção, vai ter vitória e por fim, a vida eterna. Mas passa os vales, o deserto e as lutas, obedecendo e tem a vitória. Agora aqueles que vão nos seus devaneios, nas suas vontades, nas suas ganâncias, nas suas corrupções, nas suas mentiras, nas suas tramas, nos seus enganos, mas vivem de aparência na casa do Senhor para A, para B, para C, dizendo que está com Deus e que vai subir para o céu, não se engane. Há caminhos para o homem que parece bom, mas o final deles é morte. A Bíblia vai dizer isso aí. Tá entendendo, meus amados irmãos? E tem gente que não tem limite, irmão. Felizmente é assim. Olha isso. Então o Senhor diz aqui, ó, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, o qual nunca houve, desde que existiu a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Olha isso. Você já aceitou Jesus? Seu nome está lá escrito no livro da vida. Mas lá em Apocalipse o anjo também vem falar com João e fala: ai daquele que tirar da minha palavra. Eu vou tirar o seu nome do livro da vida e da cidade santa. Então esse que anda no oba-oba, no mundanismo, levando as pessoas para o pecado, achando, falando que está tudo bem vivendo o pecado, na prática do pecado, tramando, articulando por causa de ganância, de mentira, de corrupção, de, sabe, cometendo injúrias, maldades, maus tratos, fazendo tudo que o diabo gosta. Eles estão tirando da palavra de Deus. A Bíblia diz: ai daquele que tirar da minha palavra, eu vou tirar o seu nome do livro da vida e da cidade santa. Olha o perigo. Olha isso, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E os que forem sábios ensinando a verdade, eles resplandecerão como um fulgor, como uma estrela do firmamento, vai brilhar. E os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente eles brilharão. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras desse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência irá se multiplicar. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Um de uma banda da beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Olha isso. Ele respondeu, versículo 9, ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o fim do tempo. Muitos se purificarão e se embranquecerão, limpando as suas vestes, ó. Muitos se purificarão. E a Bíblia vai dizer: aquele que é santo se santifique ainda mais, e aquilo que é sujo, suje-se ainda mais. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios
procederão impiamente, e nenhum deles entenderá. Olha isso. Os ímpios, que existe os ímpios, até os escarnecedores, né? A Bíblia diz pra gente não se adentrar na roda dos escarnecedores. Tá cheio de pessoas escarnecendo de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, da doutrina de Deus, querendo viver uma conduta maléfica de qualquer jeito, de qualquer maneira e de qualquer forma, querendo corromper a obra do Senhor. Olha isso. E muitos pegam base bíblica, mas eles pegam textos isolados, versículos isolados. Eles não vão até o fim, que nem aquele texto que eu falei para os irmãos de Efésios, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eles param por aí. Não é de obra nem nada, então eu vivo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, não abandono o pecado, fico fazendo tudo que não presta, prejudico pessoas. Aí é aquela coisa: Senhor, perdoai-vos, perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado a quem tem me defraudado, a quem tem me ofendido, né? Tem gente que pega isso. A pessoa já está fazendo mal, está prejudicando o outro, sabe que está fazendo o outro, já pede perdão antes. Senhor, me perdoa pelo mal que eu vou fazer pro meu próximo, sabe? Porque eu também tem pessoas me prejudicando e eu perdoei essas pessoas também. E aí a pessoa fica nesse jogo. Fala, vou prejudicar, vou passar o rodo, eu vou tirar o que é dele, eu vou passar a perna, eu vou prejudicar, eu vou mentir, eu vou enganar, vou manipular e eu vou ganhar vários benefícios. E aí se eu prejudicar também, eu vou perdoar também, porque é assim a vida. Não, não é assim não, esse é o jogo do diabo. E tem gente que pega a palavra de Deus para isso, para viver no pecado. Isso é iniquidade. A Bíblia diz que Jesus vai falar aquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo do inferno. E lá vai ter choro e ranger de dentes. Então cada um tem que se arrepender do seu pecado e abominar o seu pecado. Quem enganava não engana mais, quem roubava não rouba mais. Olha isso. Porque se você não amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai subir para o céu. Essa é a palavra de Deus e ponto e acabou, irmão. Olha isso. Então tem que vigiar. Sabe? Então muitos se purificarão e se embranquecerão. Mas os ímpios procederão impiamente. Olha isso. Tem gente que é ímpia dentro da igreja, está desviado dentro da igreja, está desviada dentro da igreja, fazendo coisas que não convém. Jesus vai libertar. A gente tem que criticar os irmãos, tem que apontar, tem que acusar, ficar disseminando a contenda dos irmãos de maneira nenhuma. Tem que amar os irmãos, orar por eles. Tudo bem que se não há concordância, não dá para dois andar junto. Fica um para lá, o outro para cá. Deus abençoe, a paz do Senhor, não tem problema. Sem divisão, sem contenda. Tá entendendo como é que é? Só que a gente não vai caminhar com as obras infrutíferas das trevas. E nem seremos coniventes com isso. Tá entendendo como é que é? A gente vai caminhar na doutrina, na palavra do Senhor, e ensinar a verdade, porque a verdade liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então eles pegam esse texto: pela graça sois salvos por meio de vós. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pegando assim, pessoal, não preciso fazer direito, eu não preciso ter uma boa conduta, porque Jesus morreu por mim, já levou os pecados, as enfermidades, não é assim? Aí a pessoa quer viver na sua prática mundana, pecaminosa, errante, defraudando, roubando, enganando. Só que o versículo de baixo já está dizendo que não, ó, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porém, ó, outro versículo que vem embaixo, para o irmão poder entender. Porém, somos feitura em Cristo Jesus para termos boas obras. Olha isso. Mas aí eles pegam só até a parte que convém a eles, para eles praticar o pecado e viver na malignidade, na maldade. Eles não vai o texto ali onde corrige, aonde o Senhor fala para não fazer, onde o Senhor corrige os filhos que ama, onde o Senhor está mostrando a doutrina e a conduta de uma pessoa honesta, decente, íntegra e justa. É para isso que veio a palavra de Deus, para a pessoa se tornar uma pessoa decente. Mas eles não querem, não. E aí eles rejeitam essa parte e pegam só o que lhe convém. E aí eles tiram da palavra de Deus e ainda ficam incitando os outros a continuar no pecado e fazendo o que não presta. E isso o Senhor Jesus não pode permitir, nem Deus, nem o Espírito de Deus, e nem nós que professamos a palavra de Deus, que somos servos e servas de Deus. Nós vamos pregar a verdade aqui. E por pregar a verdade é isso, a gente vai ser perseguido, caluniado. Pedro foi jogado na prisão, passou por vários sofrimentos, Paulo, Silas, os irmãos, Jesus passou por isso. E não vai ser diferente não. Jesus diz: às vezes vocês vão ser açoitados nas sinagogas aí.
Vou te enviar no meio de lobos devoradores em pele de cordeiro. Então seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Tem que vigiar. Que o diabo se aproxima, a pessoa sorrindo, dizendo que está com você, mas no final quer te prejudicar, quer te passar o rodo, quer acabar com a missão, com a obra de Deus. E ninguém vai acabar com a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui não, e com a obra do Senhor não. O diabo que vai cair por terra e vai sair envergonhado, voltando de ré, lá para os quintos dos infernos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória é nossa, meus amados irmãos. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, aleluia. Então não tem que ter divisão nem contenda, mas nós estamos enxergando a verdade. Deus também revela no oculto, no profundo, no escondido. E não adianta tramar, nem manipular, nem articular. Não adianta lutar contra mim aqui. Tô que nem Josué na batalha. E os irmãos vão entrar pelas portas assim, vai cantar o hino da vitória. Os irmãos vai cear, vai se batizar, vai se casar, vai louvar, vai pregar e vai subir pro céu todo mundo. Ninguém vai fechar a porta do Senhor Jesus Cristo, a porta do céu na cara dos amados irmãos, não. Tem gente que é atrevida e passa do limite e acha que pode fazer e acontecer, porque acha que é o poder. Deus vai mostrar, Jesus vai mostrar quem é o poder aqui e vai colocar tudo no seu devido lugar. Ninguém vai dispersar o aprisco, sabe, e destruir as ovelhas, expulsar as ovelhas da casa do Senhor, porque Deus olhou para a terra e viu, cadê o pastor? Bom pastor que dá vida pelas ovelhas. As ovelhas tudo por aí jogada aí, ó. E as pessoas lutando com a sua ganância, com a sua corrupção, com a sua mentira, com o seu engano, com a sua falsidade, com as suas mentiras, com as suas calúnias, com as suas injúrias, e querendo estar na frente do trabalho, porque são cães devoradores, mercenários. Eu chamo de profissional da fé. Fica enganando os irmãos com mentira para poder corrompê-los, roubando e enganando com mentira, com falsas revelações, que diz que é de Deus, mas veio do próprio diabo. Que às vezes as revelações dele vêm contra a própria palavra de Deus, contra a própria vontade de Deus, contra os próprios ensinamentos da palavra de Deus. Então como é que é isso aí? Não, o diabo não vai enganar ninguém aqui não. Amém, ovelhas amadas? Jesus, ele falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Olha ele. Louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos? Então o Senhor está com a gente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem gosta da doutrina aí? Quem gosta da palavra de Deus? Quem gosta da santidade, da santificação, sem a qual ninguém verás a Deus? Quem é que gosta aí? Quem que gosta da palavra do Senhor, da palavra genuína do Evangelho? Porque a gente que está cheio do Espírito Santo, da presença, a gente caminha na presença de Deus e não é pesado não. Tem gente que acha pesado. Jesus diz, meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Quando a pessoa está jejuando, se consagrando, orando, buscando a Deus, se santificando, a pessoa já pensa logo como se comportar, já pensa como se vestir, já pensa como amar os irmãos e as irmãs, não é assim, ovelhas amadas? Já fazer a vontade do Senhor, ajudar o próximo, fazer a obra do Senhor, ganhar aquela alma para Jesus, trazer para a presença do Senhor, não é? Sente a presença do Espírito aí, ó. Sente ele aí, ó. Ele tá com a gente, irmão. O Senhor tá do nosso lado, ele tá com a gente, aleluia. O mundanismo, o pecado, as obras infrutíferas das trevas, querendo corromper a igreja, querendo corromper o corpo de Cristo, querendo corromper a obra do Senhor, não vai prevalecer. O Senhor disse para Jeremias, e eles lutarão contra você, mas não prevalecerão. Porque eu estou com você e te protegerei, Jeremias, diz o Senhor. Jeremias passou até uns refrigérios também. Foi jogado no poço, na cisterna de Malquias, filho do rei. O filho do rei jogou Jeremias lá na cova lá, ó. E aí Jeremias se atolou na lama até o pescoço lá, ó, pagando um preço desgraçado. Por quê? Por levar a palavra da verdade, por levar o evangelho, por ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e falar aquilo que Deus quer que diga. Porque entenda bem, o profeta, você vai lá em Jeremias capítulo 1, você vai ver que o profeta foi chamado do ventre. E ele foi chamado para estar sobre os reis. Então, ou seja, ele não rebaixa não, ele não abaixa a cabeça para ninguém não. Ele vem trazendo a verdade e fala a verdade, e é isso aí que se cumpre, as coisas acontecem. Tem coisa que se acontece na hora. Tem coisa que Deus já tá de saco cheio, é na hora. Tem coisa que acontece em dias. Tem coisa que demora mais um tempinho. Mas o Senhor vai fazendo tudo à risca, da palavra do profeta. Mas o profeta, ele vem cheio do Espírito de Deus. Ele vem cheio da presença de Deus. Porque tem muitos que dizem que é profeta, cadê a presença? Cadê a espada flamejante do justiça? Cadê o poder? Isso não é para quem é melhor do que ninguém. É o ministério. É o chamado. E é para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Não é para ninguém ficar se vangloriando, não.
É por isso que eu não coloco nem minha cara aqui, que eu não quero estar aparecendo. Quem tem que aparecer é Jesus. Porque eu não sou nenhum popstar, eu não sou youtuber, eu não sou isso, eu não sou aquilo não. Eu sou um profeta. Eu sou um apóstolo, eu sou um juiz, um guerreiro. E tenho vários outros ministérios para levar a palavra de Deus, para ganhar almas aqui na terra, povoar o céu, desfalcar o inferno, desfazendo toda a obra de Satanás. Eu não sou popstar, eu não sou estrela, eu não estou aqui para brilhar não. Quem vai brilhar aqui é Jesus, é Jesus. É Jesus, brilha Jesus. É Jesus que vai brilhar aqui. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Por isso que eu não faço nem vídeo botando na minha cara aqui, que eu não quero aparecer. Quem vai aparecer é o Senhor. E a vitória é sua, minha amada irmã. E a vitória é sua, meu amado irmão. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez amanhã ou depois, um outro dia, talvez eu faça uns vídeos mostrando meu rosto, tudo aqui. Eu não quero isso agora. Não estou muito afim não. Mas amanhã, se eu quiser, eu posso também. Mas não é eu que vou brilhar não. Porque muitos querem brilhar e quer aparecer, quer isso, bibibi, bobobó. Faz várias tramóias, sabe? Para poder chegar nos seus objetivos escusos. E ficam usando até tecnologia, sabe, com mentira, com engano, manipulando as ovelhas, manipulando os irmãos. Porque você é uma ovelhinha amada, você não conhece a maldade do mundo. E aí você tá na bênção do Senhor Jesus, você acha que todo mundo tá assim também. Ei, todo mundo tá na bênção, todo mundo quer ajudar todo mundo quer ver as pessoas bem, mas não é, infelizmente não é assim. Tem gente que é mal intencionada assim, é mal intencionada e dá lugar pro diabo com força. Inclusive pode te hackear, olhar a sua vida para depois falar, ó, vai por esse caminho, faz isso aqui, te manipulando, te conduzindo para o caminho que ele quer, para que ela quer, para quê? Para que ela venha obter o benefício. Às vezes estão macumunado até com pessoas que estão tramando contra você. Eles fazem contratos, fazem acordos e às vezes criam até empresas para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí tem uma gama de gente assim, ó. Todo mundo macumunado na sujeira do diabo, no pecado, tramando, articulando, manipulando para ganhar seus benefícios. Eles fazem seus acordos, onde vão ganhar seus presentes, vão ganhar seus benefícios, vão ganhar os seus cargos, vão assinar papéis, documentações, vão ter propriedades, manipulando, articulando, tramando contra o profeta, contra o apóstolo, contra o juiz. E qualquer pessoa que eles achar que eles devem prejudicar, eles usam essas ferramentas. Só que a palavra do Senhor vai dizer, é uma promessa para nós, meus amados irmãos. Nenhuma arma preparada contra a nossa vida prosperará. Nenhuma arma vai prosperar. Nenhuma. Que a gente venha no poder de Deus. É no poder de Deus, é no poder de Deus. Nenhuma arma vai prosperar não. Santa, 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 santa. Aí quem vem com a gente na guerra, na batalha, a gente vem com o céu, com os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, com carros e cavalos de fogo, armado até os dentes. No nome do Senhor, para desfazer toda a obra do diabo, jogar por terra toda mentira, todo engano e toda tramóia de Satanás. E a gente vai vencer, amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? A vitória é nossa, meus amados irmãos. Deus me levantou para colocar ordem na casa, fazer a vontade do Senhor, para colocar a doutrina em prática e ninguém vai me impedir não. Tá entendendo como é que é? Não adianta tramar, articular, usar crimes, cometer crimes, invadindo aí minhas redes sociais, querendo me bloquear de pregar a palavra de Deus, querendo me impedir de servir a Deus, tentaram me calar, irmão, vai fazer 5 anos. Pra mim não pregar na igreja, não fazer obra do Senhor com mentira, calúnia, difamação, injúrias, todo tipo de maus trato, colocaram todos os irmãos contra mim para ser o inferno. Perdoe os irmãos, tá todo mundo perdoado aí, Deus abençoe. Eu amo os irmãos todo mundo, amém? Não, vou pagar o mal com o bem aqui, que eu siga a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um crente praticante da palavra de Deus. E não vou pagar o mal com mal, não. Vou pagar o mal com o bem. Mas olha o que eles estão fazendo e aprontando agora. Cometendo até crimes, agora não posso nem trabalhar mais. Porque como é que eu vou fazer as vendas? Vou mexer aqui com senhas, vou mexer aqui com valores. Não posso nem ter os aplicativos do banco agora, irmão. Os irmãos me prejudicando agora, até financeiramente agora. Olha o diabo como é que usa. Com articulações, com planos. E o intuito é achar alguma coisa. Não achou nada, que eu tô aqui só orando, jejuando, consagrando, louvando, adorando, buscando a Deus. Não, mas quer alguma coisa para me acusar. Para querer me impedir, tá entendendo? Como fizeram com a Leia. Então é isso que eles estão querendo aqui. E aí se eles não arrumar nada, eles podem inventar alguma coisa aí, tá? Então os irmãos já fiquem em alerta. Os irmãos já ficam esperando aí a maldade aí, que o diabo é assim.
Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ninguém vai destruir a obra do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor revela aqui pra gente, o Espírito Santo me conta tudo, e a gente já fica preparado pela mentira do diabo. Amém, igreja? Deus amado e poderoso, abençoe meu amado irmão, a minha amada irmã. Guarda, Senhor, de todo mal. Quebra o arco, corta a lança, corta a flecha. Queima, Senhor, os carros do diabo no fogo. Queima, 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 queima. Aí, tá fraquinho já, o diabo não tem nem mais força. E a vitória é nossa, amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.